ela estava com uns 4 ou 5 meses, né? Ela tinha ido a passear na pracinha, aí a enfermeira estava fazendo sucos e tal, e ela falou, segura um pouquinho. Aí eu segurei justamente e estávamos olhando pela janela. E nesse momento tinha uma tormenta muito grande, sabe? E caíam uns gotones, começaram a cair uns gotones de chuva enorme. O chão era assim, aquele chão de caco. Então ela olhava para cima. Ela adorava tomar banho. Olhava para baixo, olhava para cima e aí me olhava. Aí eu entendi que ela nunca tinha visto chuva. Então eu não tive dúvida. Eu peguei com ela, estava recém banhada e trocadinha, mas a gente foi lá e sentou no chão e começamos a brincar com a chuva, a ela entender que isso era gratuidade, que não era Foi uma coisa muito linda, onde eu me beneficiei muito, porque eu retomei o verdadeiro é eternidade, e não tem tempo, é atemporal, né? E isso foi muito bom. Então, para mim, tem sido a Carol uma mestra. É como uma yoga da alma, a arte, para mim. É difícil até de explicar o que é isso. Eu acho que é prática, tem que fazer e ver acontecer dentro de você para entender o que é. Quando eu nasci, a minha mãe tinha um ateliê de gravura na Ministro Rocha Azevedo. E estava imprimindo uma tiragem lá, eu nasci no meio da Tarsila. Estava fazendo uma tiragem da Tarsila. 3 mulheres eram Tarsila, Isabel Pons e a Marina Cará. Aí no meio de tudo isso ela que nasceu. Então sempre acompanhou, inclusive tinha enfermeira, tinha babá, tudo. Elas diziam que o ateliê na época era em um porão e ela mamava lá, então isso era contínuo. Então ela brincar lá, pequenininha, antes de andar, a grande festa era sentar em uma prensa grande, que já era elétrica, e ia gin para lá, gin para cá, e ela se divertia. E tinha uns rolinhos pequenos, né, que eram uns rolinhos alemães, que na época tinha a dona Irma Neumann, né, que fazia umas florzinhas com esses rolos. Ela brincar com esses rolos. Mas era uma farra, porque ela era pequenininha, era, nossa, incrível, muito, muito. Essa coisa de mãe foi até uns 12, 13 anos depois, virou uma outra pessoa, uma colega de trabalho, não sei, uma parceira de vida, assim, mas o negócio de mãe é um aconchego que eu tenho um pouco de medo, sabe, de me perder aí, porque é um pouco exagerado, assim, ela fala que eu sou muito fria e eu falo que eu acho um pouco exagerado, um pouco avassalador, assim, eu não consigo lidar com isso. É meio complicado. Tem gente que acha graça, fala, nossa, tua mãe, não sabia que era tua mãe. Mas é uma figura encantadora, assim, e também ela tem a missão dela, que também, pra mim, tem a ver com o outro, com o coletivo. É um pouco diferente de mim, assim. Mas a gente tá na mesma trilha, né? E se ajuda e tal, mantendo a distância necessária pra ficar saudável, sabe? E é uma pessoa importante, assim, né, dentro da história da arte brasileira, eu acho. Tem umas histórias para contar muito boas. Eu nunca vou esquecer, em uma oportunidade, ela estava com 1 ano e meio, e o Arnaldo Pedroso Dorta foi lá. E ele estava sentado na sala, eu estava me lavando as mãos no ateliê para subir a receber ele. E ela era uma casa de 3 andares, de um sobrado, né? Então ele escapou assim da babá e foi lá e olhava para ele, né? E como ele não falava nada, ela começou 1 ano e meio a olhar que ele olhava. E ele estava olhando justamente umas gravuras que estava imprimindo a Tarsila, tinha impresso, já estava pendurada na parede, que ela sempre me deixava muitas de presente. E tinha uma que ele adorava, que era uma mulher socando o pilão e a menina segurando a saia da mulher. Então ela vai e fala para ele assim, porque ela com 10, 11 meses já falava, mas com 1 ano e meio estava a frase, né? E fala,
E fala para ele, você gostou da Tarsila? A mulher, a mãe está trabalhando, e a menina, Então, eu não ia esquecer quando eu subi a escada, o Arnaldo estava com os olhos desse tamanho e falou, Maria, você não pode, essa menina está criada no meio de arte, como que ela vai saber que é uma Tarsila? E falei, mas ela estava na barriga quando eu estava imprimindo ela. E ao ponto de que, sabe, na época a Tarsila ganhava, porque já estava a coisa do mercado e tal. Então ela ganhava umas caixas de bombones suíços, que ela falava, Maria, eu já agora não posso comer nada, leva para a Carola, pois leva para a Carolina, ela falava. Aí eu levava para casa, mas na época eu fazia macrobiótica. Então ela era alimentada assim nos trinques, entendeu? Não comia açúcar. Então quem comia os bombones suíços maravilhosos era a babá e a empregada. Então são circunstâncias de valores tão diferentes, né? Como a gente se cria em um universo artístico, criativo, né? De uma verticalidade, né? Então eu acho que é assim, não é? E depois a gente mudou para um sítio em Tapicerica da Serra. Mas continuava um ateliê, só que lá, como era longe, os artistas ficavam hospedados. Então era mais divertido, porque a gente convivia mesmo, né, com as pessoas. E até esse artista aqui da frase, o Mário Cravo, era um que ficava, porque ele morava na Bahia ainda. Então ele vinha, ficava lá fazendo as gravuras dele. E eu tinha que emprestar meu quarto para ele, e ele ficava vendo os meus caderninhos de desenho. Eu não gostava muito dessa parte. Os Arcanos do Tarô foi um estudo que eu comecei no ateliê em 2008 com outros artistas e o estudioso do tarô, que tem um site de conteúdo que chama Constantino Riema. E aí a gente fazia, mas a gente fez em cima do tarô de Marseille e seguiu toda a simbologia, eu fiz em tamanho grande, enfim. Mas eu sempre quis fazer menor, e esse daqui eu fiz completamente livre, usando imagens que eu tinha guardado, assim, sei lá, coisas, desde fotos até gravuras minhas recortadas, enfim. Esse aqui é o Papa, o Papa é uma carta, sempre tem a figura do Papa, que ele tem 2 discípulos, então ele é o pontífice, faz a ponte entre o céu e a terra, e ele ensina, ele transfere, né, o saber dele. E aí isso daqui é uma foto que meu pai fez em Salvador com o Mário Cravo, e eu estava com o livro dele, aí eu juntei com uma figurinha que eu fiz quando eu tinha uns 16 anos, colagem. E o Mário Cravo, para mim, é um mestre, porque é um cara que trabalhou até o fim, assim, com aquela paixão igualzinha, através dos anos, sabe? Exemplo, influenciou muito ela, eu acho que o Darcy Penteado e o Aldemir Martins, sabe? Ela fez um trabalho junto e ela tinha uma admiração por eles. Mas também, vamos supor, Marina Caran vinha às vezes a pegar o sábado e domingo para levar no teatro, contava historinhas do Bumba Meu Boi, todas as coisas do folclore brasileiro que eu não tinha condição porque eu era estrangeira, não? Isso foi muito, muito, muito forte, né, na formação. Fiquei lá até uns 14 anos, nesse sítio, e fui para a Patagônia fazer a Escola Preparatória de Belas Artes, que era a cidade da minha mãe, onde ela nasceu, e morei um tempo lá. Depois ela voltou para aqui, fez o colegial e voltou para lá para fazer psicopedagogia, né, na Faculdade de Salvador. E com 19 eu fui para Buenos Aires fazer psicopedagogia. Aí lá eu conheci meu ex-marido, que é o pai dos meus filhos, o Tony, e a gente foi para a França, porque ele saiu um contrato para ele de trabalho e tal, e eu fui com ele.
E também fiquei uns 4 anos na França e lá eu estudei pintura, desenho, gravura. Foi muito importante, eu acho, assim, para assentar tudo que eu tinha absorvido nesse tempo todo, porque eu não sei agora como será morar na Europa, mas naquela época, no sul da França, assim, era uma solidão. E ele trabalhava e viajava muito e tal, e eu ficava muito sozinha, então eu trabalhei muito nessa época. Foi bem parecido com a pandemia aqui, com a quarentena da pandemia, que é muito tempo isolado, então o que você faz, você produz, né? E se desenvolve interiormente. Aí foi isso. Enfim, ela mais ou menos marcou, entendeu? É uma forma de educação a partir do si mesmo dela, né? Aí voltei para cá em 96, para São Paulo, e aí em 97 nasceu um filho, em 99 nasceu outro. Minha mãe, ela já teve muito, é que nem artista, né, vai fase, tipo, tudo assim, então ela já teve muita a parte que ela fez a coisa dela mesmo, do mundo dela. Aí eu nasci, ela meio que continuou nessas, depois ela deu uma mudada, ela meio que mudou um pouco a arte por causa da gente também. Que ela tava precisando ajudar a gente em algumas coisas assim, sei lá. E, por exemplo, eu aprendi a ler muito porque ela fez um alfabeto. É como se fosse poses de corpos que formam letras, e é muito mal na escola. Aí foi uma coisa que ela mudou, ela fez esse alfabeto, eu meio que aprendi a ler por causa disso, ela foi me ajudando. A gente muito jovem, começo de casamento e criança pequena e artista, é tudo a mesma coisa, é um caos. E ainda mulher, se alguma feminista me ouvir vai falar, não sei o quê, mas é assim, né? Porque a mulher que fica grávida, que carrega o neném, que tem que dar de mamar, que tem que fazer a comida, né? É um negócio que é uma mistureba. Depois, quando eles crescem, é outra coisa. Então, a partir desse ateliê aqui, eu acho que aí eu comecei realmente a minha carreira como artista, porque antes era só uma preparação. Muitos amigos meus começam a fazer grafite ou começam a fazer umas artes e aí eu meio que apresento minha mãe para passar uma visão mesmo da área, assim. Aí eles acabam conhecendo minha avó também, que entende bastante e vai acabar às vezes focando numa área. Uns amigos meus até de criança assim andavam de skate com a gente e aí eles começaram a fazer grafite, estão fazendo design. Nunca tinha feito uma tela, uma exposição. No meio do skate tem muito artista, né? Eles ficaram super felizes que eu chamei para participar do festival. Dá uma oportunidade para inserir no meio assim, né, da arte. Eu lembro quando eu fui ter filho, eu tinha certeza que eram meninas, não sei por que, cargas d'água, tinha até nome e tal. E quando eu fiquei sabendo que eram meninos, e assim foi um depois do outro, me deu um pouco de pânico, assim, eu falei, nossa, eu não sei, eu acho que como é que eu vou fazer para criar um menino, né, tão diferente, tudo diferente. E foi muito boa a experiência, assim, mas realmente eles são diferentes, assim, muito diferentes. Agora a menina tem essa capacidade de gerar vida dentro, né? Já vem com uma transcendência, assim, interna. O homem não, ele precisa entender, é uma mente mais objetiva, a mente eu acho que trava um pouco mais, ele não dança tanto com as coisas. Eu acho que a mulher, ela é uma dança. A vida da mulher é uma dança com a natureza, com o universo, assim. O homem, ele tá... Ainda tem muitos homens tentando conseguir fazer isso, mas é mais incomum, eu sinto. Uma hora a gente se equilibra todo mundo. Porque tem uma coisa maravilhosa nos homens que é a objetividade, né? Você tá enrolado lá num monte de coisa, com um monte de questões, de repente vem, tá, pá, pum, resolve. É muito legal isso. Eu tenho um dos filhos que é muito assim.
uma influência boa que a gente teve de morar com ela há muitos anos foi tipo, quando a gente começou a morar com meu pai, o primeiro ano, assim, mais ou menos não tinha nenhum quadro, assim, na casa, tá ligado? E na minha mãe sempre teve, tipo, muitos quadros, assim, ó, tipo, muitos. Eu lembro que uma época tinha uma parede, assim, cheia de quadro, tipo, lotada. Aí sempre que algum camarada colava lá, ficava tipo, nossa, quanto quadro, ele ficava olhando todo, porque é mó legal, né? E aí lá a gente morou, tipo, uns 8 meses, assim, só a parede branca, aí, sei lá, não tinha, sabe, nada. Ficava esquisito. Aí uma hora meu pai falava, ei, deixa eu colocar um quadro ali, vai ter que furar a parede, depois quando for mudar vai ter que não sei o quê, reformar. Eu falei, mano, uma hora eu cheguei, sei lá, eu não falei pra ele, coloquei uns quadros, vários, na real, meu irmão, a gente colocou um monte de quadros, um amigo nosso, do Pedro, da Argentina, colocamos uns quadros na parede, assim, um dele grandão, assim, que tem, gigantão. Tem o Ademir Martins, tem um quadro que ele fez pra gente, um gato vermelho e outro azul, assim, a gente colocou um do lado do outro. E aí meu pai chegou lá e olhou e falou, nossa, vocês colocaram... Tipo, não reclamou, falou, nossa, vocês colocaram no quadro, ficou legal, não sei o quê. E aí ficou mais nossa cara, mais a gente, né, porque desde criança foi assim. Eu morei um tempo em São Paulo, nos Jardins, aí depois fui para um sítio, fiquei 7 anos lá. E nesse sítio que nasceu o Pássaro de Papel, que é esse ateliê. Na França eu aprendi a fazer papier-mâché com o pessoal do Carnaval de Nice, que o carnaval é todo de papel-mâché, aí eu ia muito nos ateliês e aprendi as técnicas todas. E aí quando eu voltei para o Brasil eu ficava fazendo isso. Aí nas gravidezes eu fiz, em parceria com o Ademir Martins, eu tirava das obras e fazia na tridimensão, pintava tudo igual e ele assinava junto comigo e ele vendia no ateliê dele. Que foi muito bom porque foi nas gravidezes que eu não podia fazer muita coisa. E aí as meninas que me ajudavam com as crianças e tal começaram a se interessar. Eu criei uma linha de figuras assim, de utilitários para ensinar para elas. E aí eram 2 as que estavam em casa comigo, aí uma falou para outra, viraram 16 meninas. Aí eu falei, vou ter que criar uma marca e abrir uma loja no Embu para elas, que o Embu das Artes era muito perto. E aí elas ficaram um tempo, assim. Até hoje eu tenho contato com essas meninas que estão todas moças já. E foi assim que nasceu o Pássaro de Papel. Um dia que eu falei, tem que colocar um nome, tem que colocar um nome, tem que colocar um nome. E eu tinha uma vela de 7 dias que eu acendia no ateliê sempre, e era um dia de manhã. Aí eu fui pegar, porque tinha apagado, aí eu fui trocar a vela e veio no emblema da vela, era do Espírito Santo, sabe? Tem santinho sempre. E essa era do Espírito Santo, eu falei, pássaro. Um pássaro, aí pássaro de papel, porque era papel machê. E assim que nasceu. Por isso que ele é um Espírito Santo, se for o pássaro, do Pássaro de Papel, é um Espírito Santo, assim. E embaixo seria o céu e embaixo assim a terra. Eu voltei para São Paulo para esse ateliê de 14 anos atrás na rua aqui na esquina em 2006, que aí os meninos, mas aí eu fiquei meio intermediário assim, fiquei um pouco lá porque eles iam numa escola super legal, num sítio, a escola que eu me formei, que é uma escola... Aquela escola é um sonho, chama 8 de Maio, em Itapecerica. E aí eles estudavam lá, eu fiquei com pena de tirar de lá, mudar pra cá, então foi meio aos poucos. Aí eu morava lá com eles no sítio, aí nos fins de semana a gente vinha e fazia um acampamento aqui. Aí eles escolheram esse bairro aqui para vir. Aí começou a história do coletivo e aí a gente fez projetos sempre de álbuns de gravura, vários artistas sobre um tema nesse ateliê e começou assim sempre, né, com muita gente. Eu tinha acabado de voltar de Assis e aí eu tinha lido que eles chamam São Francisco e a plantinha de Santa Clara, porque que ele falava que a Santa Clara era a plantinha dele que mantinha ele em pé, né? Porque ela sempre estava firme lá e ele circulando por aí. Quando
a gente se encontrou, a gente logo teve uma sintonia e eu gosto da obra dela, eu gosto dela, eu gosto de tudo que remete a essa alegria, essas cores, essa leveza e o detalhe, porque ela é uma pessoa extremamente detalhista em tudo que ela faz, assim, todas as obras dela, se você for ver, desde o papel machê, gravura, escultura, uma coisa leve e colorida e cheia de vida. É o que me tocou quando eu vi a obra dela. A gente teve uma identidade muito grande, fez muita coisa junto, viveu junto, assim. Quando tinha exposição, ela ia, ela comprava coisas. Quando era Natal, aniversário, eu sempre dava de presente coisas que eu sabia que ela ia gostar. Às vezes tinha algumas exposições que tinham obras que eram para ela, então eu dava para ela de presente, assim, porque o caminho dela tem a ver com o meu, de alma nesse mundo. Acho que a gente vem trazer a mesma mensagem, então uma reforça a outra. Eu gosto muito de dar de presente, eu acho que na casa dela, assim, as coisas ficam... tem uma coerência, sabe? É como se a mensagem que ela veio trazer para o mundo, junto com a minha, reforça. Eu, na época, fazia teatro de rua. Eu tinha acabado de voltar da Itália e estava buscando o meu caminho aqui. E ela logo pensou, vamos fazer um figurino para a gente trabalhar juntas. Você poderia fazer espetáculos nas vernissagens ou usar o figurino em outros eventos. E aí a gente foi atrás, ela pintou, customizou e o Arlequim seguiu durante anos uma história muito bonita, assim. Que era um encontro de alma, de verdade, de pureza, de alegria, de muita amizade também. Aulas no ateliê começou mesmo com a pintar. Porque era mais, aqui era mais juntar artistas para desenvolver projetos. E na Pintar comecei a dar aula mesmo. Gente que vem para aprender a técnica. É que eu aprendi a fazer o papel machê tradicional. Aprendi na França, no Nice, que tem o carnaval todo de papel machê. Mas lá o clima e os materiais, acho que também os materiais são muito diferentes. Assim. Aí quando eu cheguei aqui fui fazer e embolorava, assim, alguma coisa que apodrece por de dentro para fora. Aí eu comecei a fazer, assim, tem que ter o volume, então quando tem que ter muito volume eu coloco coisa seca dentro. Então papelão, jornal, revista. Plásticos, lixo. Fazendo isso daqui, me dá essa sensação, eu acho que quem faz comigo também deve ter, que, eu não sei, essa coisa de pegar uma coisa horrorosa e transformar, que é feio, que é descartável, e é feio mesmo esteticamente, enquanto a gente está fazendo e tal, e transformar numa coisa linda, que dá vontade até de comer alguns bonecos, de tão brilhante. Aí a pessoa realmente percebe o poder que ela tem em tudo, né? E o ser humano, nesse sistema que a gente vive, fica coagido para se sentir menos, se sentir dependente, ter medo. E eu acho que esse trabalho de arte, né, e outros também, como a gente pega materiais e transforma em alguma coisa muito linda, assim, de alguma maneira me dá essa sensação comigo primeiro e depois com todo mundo que trabalha comigo, que é como que a pessoa vai se organizando internamente, assim, e tomando posse do verdadeiro poder que o ser humano tem, assim. Então, para mim, essas aulas, assim, faz parte da minha obra porque tem essa mensagem junto, sabe? Eu não falo, mas, assim, não precisa nem falar. Através do trabalho, as pessoas vão entendendo de um outro jeito, com a alma mesmo. Você não acha, Sérgio? Você teve essa percepção, né, com a pintura, com o trabalho de arte. E aí depois que você começou a fazer também, você começou a falar mais. Ao fazer,
você vai desenvolvendo a fala, que nem se fosse uma terapia. Uma das coisas que ele sempre fala é que ele, durante muitos anos, frequentou psicólogos, mas ele entrava mudo e saía calado e nunca falava nada. Ia, ficava quieto. E aí ele falou, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com arte, eu começo a falar coisas que eu nunca falei pra ninguém. Porque tudo que eu fazia eu não me satisfazia. Eu sempre pensava grande, nunca pensei em pequeno. Porque meu pai tinha algum dinheiro, então eu pensava seguir as coisas que ele fazia, mas não tinha pique para trabalhar de engenheiro. Sempre com depressão, sempre lento. Então aí eu percebi que eu construí uma obra e não construí mais. Eu percebi que não tinha satisfação de fazer aquilo lá. Eu achava aquilo só para ganhar dinheiro unicamente, não para que fosse uma criação minha, que fosse, por exemplo, um projeto um desenhista fez. A parte criativa não foi simples, não deu assim para perceber uma evolução. Eu construí, mas não me senti realizado. As pessoas mais equilibradas, assim, que nem a Helena, eu vejo ela crescendo, eu percebo como ela amadureceu, assim, né, e já tem que passar para outro patamar e tal. Mas assim, numa pessoa doente, você percebe a melhora. Eu fico impressionada, assim. Eu exerço minha profissão naturalmente, mas não foi uma coisa que eu nunca exerci oficialmente, mas dentro do ateliê, sim. Esse daqui é muito bonito. Parece que tipo aqui é o céu e aqui tipo vai indo pro mar. Nossa, é verdade. Eu fico vendo o desperdício, assim, eu acho desperdício, né, que um editorial de uma revista de moda que tem, você vê que é um fotógrafo maravilhoso, uns figurinistas, assim, uns profissionais que você percebe pelo editorial que são, e o trabalho que dá a fazer isso, e que aí dura um mês, assim, e as pessoas jogam fora, né. E eu, como eu trabalho com papel machê e uso revistas e coisas que me dão, às vezes chegam coisas que eu falo, gente, me dá dó, eu guardo. E aí depois, em vez de eu contratar um modelo vivo, como antigamente, para fazer os desenhos, sei lá, Matisse tinha a sua modelo, ele fazia todas as obras dele com ela e tal. Eu uso essas coisas que eu guardo. E essa figura aí era de um editorial de joias, alguma coisa assim, de uma avó. Mas foi em 2005, assim, eu todo ano eu faço uma dela nova. E ela é o logo do meu ateliê. Porque eu acho que essa postura, assim, essa coisa do cuidado, não sei, de uma delicadeza. E aí eu apelidei ela de alma do mundo. Que a alma que eu gostaria que o mundo tivesse era assim. E aí às vezes eu coloco o mundo, ela segurando o mundo, assim. Enfim, são umas viagens, mas eu tenho muitas versões dela. É engraçado que agora eu estou retomando um pouco aqui nesse lugar, 14 anos depois, isso, que são grupos de pessoas que querem aprender a estudar técnicas, não a aulinha, sabe? De, vamos fazer uma chile, então compra madeira lá embaixo, não sei o que, faz, é assim, é só. Aqui é mais, cada um faz a sua coisa, mas uma coisa mais de estudo. Aí com os mais jovens eu acho legal, assim, além dos projetos deles e tudo, às vezes eles têm alguns projetos que eu incluo dentro de uma exposição. Ou às vezes eles ajudam numa obra conjunta. Eu acho legal como experiência, porque além de aprende um pouco de tudo, né? Aprende a técnica, mas fazendo uma coisa que tem um objetivo e que depois vai ver como é que expõe, como é que monta. Eu procuro levar em todos os processos, assim. Mais os jovens, mas também tem outros que não são tanto, mas que querem aprender e estão dispostos a fazer, eu acho legal. Na verdade, eu acho que
se mistura um pouco, né? Obra com missão. Não sei, talvez porque eu tenho uma paixão pelo que eu faço, assim, de contagiar os outros com isso. Então é um jeito também de repente, cutucar em alguém um caminho, sabe? É um dom que com os anos eu fui percebendo que eu tenho. Então, as aulas para mim é um negócio um pouco assim, de dar mais do que ensinar uma técnica, é despertar uma faísca. É bem terapêutico tudo. Você ajuda a pessoa a se reconectar com a alma dela, com a arte dela, com o caminho dela. Independente do que seja. Dependendo do trabalho onde ela está envolvida, eu acho que ela consegue captar qual que é a essência de cada grupo, de cada cultura, de cada movimento, porque eu acho que ela participa de vários movimentos sociais. Para mim, ela capta realmente a alma, a essência da pessoa, do evento, de tudo. Entre Pintar e agora esse espaço, teve o Festival de Artes Gráficas que a gente criou com a Pintar, né? Foram 3 anos, assim, que aí reuniu internacional o negócio, porque muita gente, amigos de fora, né? Então era uma data em outubro de cada ano que vinha todo mundo e aí o negócio ficou grande, né? Na verdade não tem um produtor, né? São artistas produzindo um festival para produção cultural. Por isso que o festival tem um foco educativo desde o nascimento. Então, você pode ver, eu acho que pela exposição, que tem desde gente muito jovem até artistas consagrados, né? Porque a ideia é essa mistura mesmo. Esse espaço aqui é o espaço do Artefactos, que é um movimento de artistas mulheres que nasceu no Chile, com artistas chilenas. E a partir do festival, da participação delas, elas tiveram a ideia de cada país que elas visitam com exposição, elas convidam artistas do país para ir ampliando o coletivo. Coletivo, eu acho que é um movimento, né? E aí o ano passado elas participaram, convidaram 2 artistas brasileiras e a gente foi fazer uma residência no Chile e elas produziram esse trabalho que está exposto aqui nessa residência. Então a ideia do festival também é isso, é promover o encontro anual e residências durante o ano, e encontros de artistas e para produção de obra para o festival. E documentários, enfim, produzir material cultural assim para compartilhar com os jovens. Esse ateliê é um espaço novo, que é eu recebi um convite do Léo, que é o Léo Prieto, que é um amigo, que trabalha com marcenaria. E aí ele falou, vamos fazer uma parceria, você faz o ateliê de gravura, eu trabalho muito com o Chilo, ele tem a marcenaria perto. E aí ele estava procurando os galpões, na Lapa, perto da Pintar até. E aí eu falei, e a gente mora em Pinheiros, eu falei, Léo, por que você não dá uma espiada, né, em Pinheiros, que é perto, porque a gente possa ir a pé, porque, né, em São Paulo tem um lugar longe, é terrível. E aí, nesse mesmo dia que ele me levou para ver um lugar na Lapa, a gente
Ele me liga à tarde e falou, achei um lugar em Pinheiros, que é maravilhoso. Não sei, quando eu vim ver o lugar, é o mesmo lugar do primeiro ateliê que eu tive há 14 anos atrás, em São Paulo, que os meninos eram pequenos ainda, a mesma rua, é só na calçada da frente. Aí eu falei, nossa, que louco, né? O que eu tenho que finalizar, que eu não finalizei, porque me dá essa sensação, por isso que eu fiz esse Ouroboros aqui. Então é um espaço novo, compartilhado, de coworking, continua tudo igual, do mesmo ateliê, do Pássaro de Papel. E aí a ideia nesse novo espaço é que tenha uma vila, com umas paredes gigantes, assim, da gente fazer um festival de murais, de grafite, estender um pouco mais para isso. E aí usar aqui dentro como base para os estudos durante o ano. Residências, então para o festival vai ser muito legal, assim, a esse nível, né? E assim que acabar a pandemia, voltar a retomar a pintar, porque é muito legal também. Com o Trimano, eu tive, que é meu pai biológico, eu tive um contato grande, assim, quando eu era muito pequena, até 1 ano e meio, mais ou menos. E depois, a minha mãe casou de novo com o Antonello. Se eu vou falar pai, o meu coração é Antonello, mas eu sei que o Trimano é meu pai, minha cabeça sabe, mas o meu coração é o Antonello, porque ele que cuidou de mim. Agora o Trimano, depois eu fiquei um tempo afastada e retomei com ele com 16 anos, porque eu tive curiosidade, fui atrás, a gente se encontrou e tal. E foi muito legal, a gente se dá muito bem, parece que tem uma coisa que encaixou em mim, assim, que ficava meio perdida, que aí quando eu conheci ele eu entendi, é daí que veio. Eu acho que a gente é da mesma matéria em algumas coisas, então o tipo de sensibilidade, assim, essa coisa tão humana que ele tem de realmente sentir a dor do outro, assim, sabe? Que eu acho que eu tenho muito isso, assim, coisas. O jeito de sentir, não é só a arte, é o jeito de você sentir o mundo, aí como que você expressa isso. E também, claro, a gente tem um negócio com a figura, né, com até as pessoas que conhecem o trabalho dele, o meu, e ele fica muito em cima com algumas coisas, porque eu acho que ele se identifica, mas ele fica do jeito dele, da geração dele, de homem da geração dele, né? Então, por que você não faz isso? Você tem que usar, não, porque as figuras tuas agora sim, antes não, assim sim, aquele jeito não, é esse jeito que ele... Mas eu entendo que é um jeito que ele se identifica de alguma forma, né? Mas só que ele gostaria que fosse do jeito dele, né? Mas sou eu. Então, isso, assim, né? Mas a gente tem a mesma linha, eu acho que é a mesma linha de... É o mesmo jeito que as coisas entram e o mesmo jeito que as coisas saem, só que, né, o mesmo teor, só que são pessoas diferentes, é outra, né, a coisa da cor, do jeito que eu uso a cor, ele fica assim, ele fala, nossa, é uma loucura, mas é uma coisa, como que você põe todas as cores desse jeito, assim, uau, né? Eu acho que ele seria essa intensidade, eu acho que isso a gente tem em comum, né? O Antonello, que é meu pai que me criou, para mim é muito importante, assim, falar dele. Ele também é artista, né? Ele é o cotidiano. Então, o Antonello é o cotidiano. Eu tive essa oportunidade na vida, olha que delícia. Porque tem gente que fala, não, isso, aquilo, né? Como? Você não tem nenhum problema com essas... Não, eu acho que foi uma graça que eu tive de ter o pai do cotidiano todos os dias e o pai da imaginação, assim... Aí quando eu conheci ele, que pessoa que era? Uma pessoa muito sensível, muito inteligente, assim, muito culta, muito demais. Eu fiquei muito chocada porque nasci no meio da arte, com gente que trabalhava com arte, mas gente muito regrada, assim, sabe?
minha mãe, o Antonello, era um ambiente assim de trabalho mesmo, sabe? Então gente que acordava super cedo. Como eu te falo desse Mário Cravo, que vai todo dia, o Aldemir Martins, todo dia de manhã estava lá. Sabe, uma coisa, eu nunca vi todas essas pessoas que eu convivi durante 14 anos assim no ateliê, na loucura total. Sabe esse lado? Esse lado eu conheci com o Trimano. E aí eu entendi essa dificuldade que eu estudei tanto na faculdade e tal, que eu gosto muito do Jung. Então eu estudei, mas depois eu me aprofundei. Tem alguns livros que falam do artista, né? Como é difícil ele conciliar a obra, porque o ser humano artista, ele tem a vida cotidiana dele como uma ordinária e ele como artista. E ele como artista ele está a serviço, mas é difícil você conciliar os dois. E com o Trimano eu percebi essa dificuldade, esse sofrimento, assim, porque ele surtava, tomava todas e fazia uns escândalos. Eu queria morrer, nunca tinha visto na vida. E aí ele tem uma mulher que está com ele até hoje e ela sempre falava, assim, umas coisas que aconteciam, dela viajar e voltar e em casa ter todos os mendigos da rua que ele levou para casa porque ele ficou com dó, ou pegava as prostitutas e dava banho, enfim, umas coisas, assim, muito... E aí a gente falava, mas como que você aguenta, né? E ela falava, Carola, é um privilégio eu poder conviver com uma pessoa tão genial. Então, claro, né? Enfim, cada um... É super compreensível, mas muito difícil, assim. Pra mim foi um choque esse lado, sabe? Do descontrole, assim. Que você vê, um excesso de sensibilidade, né? Se eu não conseguisse ter essas coisas separadas, pode ser que eu tivesse me perdido. Não é fácil a nossa... Assim, o artista vocacionado, eu tô falando, não aquele que faz a faculdade e sai, sou artista. Não, aquela coisa que... Tem gente que não faz faculdade de arte, aprende, vai ser advogado, descobre com 40 anos, mas o cara é um vocacionado. Então é aquela coisa que você não consegue viver de outro jeito, é isso. Eu tô falando desse tipo de artista. Esse que é o perigoso de se perder. Porque é difícil mesmo, a gente atravessa esse... Talvez o inferno seja isso, seja essa travessia, de onde você vai se nutrir para você materializar e criar uma coisa verdadeira, assim, com profundidade. Esse deve ser o inferno. E aí nessa trajetória, às vezes você se perde, cai numa depressão, vira alcoólatra, entra nas drogas pesado, casa com um monte de gente, separa, tem um monte de filho, coisas assim, são destemperos nesse cotidiano, né? Que eu aconselho? Sempre se proteger, entrar em contato com os planos superiores, pedir proteção, sempre. Agora com essa pandemia eu acho muito engraçado que as pessoas meio que tiveram na marra que se entrar para dentro, que é o que o artista faz, onde que ele vai buscar a inspiração dentro dele, em cima, que é a mesma coisa. Então, tá tudo mais ampliado. Então, eu acho que tem que orar, tem que se rezar, pedir proteção, se conectar com esse mundo invisível um pouco e se fortalecer com isso.